Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Antônio Scatolin, terapeuta transpessoal e professor de Tai Chi Chuan. Ainda mais uma live, e hoje vai ser uma live especialíssima. Vou ter um meu aluno, o Thiago, o nome dele, onde iremos falar de duas coisas fundamentais. Esperando que entre o meu aluno, vou já dizer para você, hoje vai ser espetacular, porque nós vamos ver duas coisas fundamentais. A primeira, como que ele venceu os problemas de tensão que ele tinha no corpo, tensões musculares, né? E como que ele venceu a preocupação em geral, certo? A primeira. A segunda coisa, nós vamos ver os benefícios que ele conseguiu, né? Conseguindo fazer esse tipo de plano, esse tipo de método que eu promovi para ele. O Thiago entrou. Vamos ver como que ele já está entrando. Vamos lá. Vai entrar. Como sempre, a tecnologia ajuda até um ponto, né? Que a gente sabe. Vamos aceitar a participação. Vamos ver se vai dar. Oh, tudo bem. Tudo bem, Thiago? Tudo Como ótimo? É tá, primeira vez que estou entrando, vamos ver se a gente consegue alinhar. Vai ser a primeira de muitas, se diz assim, né? É isso aí. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo? Tudo ótimo, tudo certo. Estou muito Vocês feliz que tu aceitou o meu pedido, porque tu é um dos meus últimos, vamos dizer assim, aluno, né? E eu estava dizendo já que foi muito gratificante ver também a tua evolução, ver mais a possibilidade de falar com as pessoas que estão nos assistindo agora, quanto bom que fez esse tipo de mudança, porque foi uma mudança, trabalhando a tensão corporal, as dores que tu sentia, trabalhando um pouquinho de maneira, forma diferente, porque começou a ficar sentado, fazer movimento em pé, então foi uma coisa um pouquinho diferente, mas tudo bem, estou falando também um pouquinho demais, vou deixar que tu te apresenta, por enquanto, para fazer o início, vamos dizer assim, da tua palavra, assim. Beleza, perfeito. Boa noite, então, a todos. Meu nome é Thiago, eu moro em Bituba, aqui no litoral de Santa Catarina. Sou empresário, né? E no decorrer do tempo, do cotidiano da vida, aí a gente procura cada vez mais evoluir, cada vez mais melhorar em todos os aspectos, né? O Tai Chi Chuan entrou na minha vida aí numa situação meio delicada, né? Porque a gente acaba procurando quando tem problema, né? Quando o ideal que a gente até conversava era procurar quando está bem, né? Para tu expandir. Exatamente. E pro meu caso, a gente começou ali quando estava com um pequeno problema de musculatura, tensão, cotidiano, estresse mesmo do dia a dia, né? Exatamente. Eu acho muito... e veio a me ajudar muito, né? Pois é. Comentei algumas vezes contigo, né, professor, que sofria muito com dores, né? Tensões no trapézio. Tensões mesmo a nível no ombro, né? No trapézio, é verdade. Passei muito tempo dirigindo também, e num certo tempo chegou numa crise que eu tinha tanta tensão muscular, eu procurei fazer muita massagem, a acupuntura também, né? Com aquelas agulhas. Claro, a acupuntura é muito e não dava jeito, filho. Não teve jeito. O que ainda, vamos dizer, fisicamente melhorou foi aquela quiropraxia, né? Claro. O pessoal faz aquela... Claro. Só que é uma coisa que em voto tem que manter, né? Sim, então... Normalmente é assim, se diz, você vem de fora, nesse sentido, a quiropraxia é uma ótima terapia, que vem de fora por dentro, vai te ajudar bem. Porém, tu deveria sempre indo atrás de alguém que faça para ti, não é verdade? Exato. Se tu consegue fazer que vai chegar de dentro, né, de dentro para fora, tu consegue fazer que seja duradoura o teu bem-estar, não é verdade? É bem assim que a gente conversou. E o Tai Chi Chuan, então, entrou numa fase
boa que eu precisava de ajuda e uma fase que eu estava procurando já essa questão de desenvolvimento interpessoal em geral, né? O Tai Chi Chuan, ele ajudou muito nesse dia a dia da gente. Eu nunca, até comentei contigo, eu nunca imaginei que assim, muitas pessoas fazem yoga, fazem alguma atividade física, muitos já praticaram, vamos dizer, alongamentos, né, no decorrer da vida, em vários esportes, em várias áreas. Só que o que o Tai Chi Chuan oferece na questão do alongamento atrelado à respiração, do movimento atrelado à respiração, é fantástico. Para mim, assim, casou muito bem, sabe? Essa questão do movimento junto, o movimento junto com a respiração, sabe? Eu acho que esse foi o foco que para mim foi determinante, assim. Eu cansei de ir na aula com torcicolo, dormir mal, às vezes travesseiro ali, né, que a gente passa no dia a dia, e chegar lá de manhã já, respirar, alongar, ou fazer, no decorrer da aula, fazendo os movimentos, acabou que, para mim, foi excelente. Foi excelente, né? Eu te agradeço. Na verdade, a referência desse tipo de trabalho é porque nós optamos mesmo para o método da mente, corpos e emoções, no sentido, ter um pouquinho de meditação sentado, de maneira quase estática, e depois tu vai movimentar o corpo, sempre sentado, até que tu vai ficar em pé, e até que tu vai agir em alguma forma de movimento, onde tu ajuda muito as tuas emoções, tipo, descarregando a raiva, às vezes, e colocando o teu corpo mais centrado, de maneira mesmo que tu esquentando a musculatura de maneira leve, porque não é um esforço, não é o impacto que te machuca, esse impacto vai dar certo. Eu acho que é uma das coisas mais peculiares que tu elencou, esse benefício. Foi bem bom, muito interessante. Isso para mim foi um divisor de águas para a atividade, para o Tai Chi Chuan, que até então a gente ouve falar, né? Alguém fazia essa atividade, até passa alguma escola ali e vê, mas tu não tem noção muito bem do que é, né? Claro. Até tu pratica muitos anos e ainda não tem noção, né? Claro. Acaba praticando muitos e muitos anos e pegando um pouquinho. Mas, enfim, a questão da respiração mesmo ali com o movimento foi fantástica. É a loucura, assim, como fisicamente tu sente, né? Tu acordar com torcicolo, acordar ali com uma noite mal dormida e tu conseguir resolver na mesma hora, vamos dizer assim, já pro teu dia, né? Sim, o meu professor antigamente dizia o seguinte: você não deve respirar com os pulmões. Como assim você não deve respirar com os pulmões? Você deve respirar com o corpo, você deve respirar com os braços, com as pernas. Então, no início, é um pouquinho fora do teu conhecimento, vai dizer, mas como assim? Como é que é essa coisa? Tu deve aprender a respirar. A respiração é mais importante que tu faça com os ossos, por exemplo, com a meditação óssea, com a respiração óssea. Tem a possibilidade de fazer o quê? De fazer de maneira que o teu corpo de verdade respira, que a tua célula respira. E não é difícil, claro, precisa ter uma técnica e agir naquela forma. Como é que... me lembro, voltando um pouquinho no passado, tu começou ano passado, e no ano passado, me lembro, tu era bastante, vamos dizer assim, um pouquinho mais com dificuldade, e em pouco tempo, vamos dizer assim, as coisas melhorou. Mais ou menos é isso que me confirma. Exatamente. Foi bem... É um processo devagar, né? Claro. Bem lento, vamos dizer assim, mas a gente, em pouco tempo, já consegue ter essa percepção de melhora, né? Claro. Então, até eu brinquei com o pessoal ali, a gente fala assim, o professor aí é italiano, né? Então, aqui no Brasil, antigamente o pessoal perguntava, daí logo que eu comecei a fazer, muita gente perguntando o que é, como é que faz, da onde isso, né? Da onde surgiu. E tem toda, né, a história, mas eu vou falar, lembra daquele... Antigamente aqui no Brasil, a Globo era a comandante da mídia e levava até hoje tem muita opção, né, Netflix, várias... A pessoa assiste o que quer, né? Mas então eu brincava assim, lembra aqueles filmes antigos lá, que o Van Damme ia lá e subia numa montanha lá e fazia aqueles movimentos...
Sim. O Tai Chi Chuan é mais ou menos aquilo ali. É a respiração, aqueles movimentos lá, e o pessoal entendeu um pouquinho o que era, né? Sim, sim, tu está dizendo uma coisa bem séria. Tem a gente, também hoje um cara entrou em contato comigo, uma pessoa, querendo saber se tinha possibilidade de fazer aula, etc. Eu conversei, etc. Então, tem gente que sabe o que é o Tai Chi Chuan, mais ou menos, e tem gente que não sabe absolutamente nada. Acredita que, às vezes, tem alguém que acredita que o Tai Chi Chuan é uma dança, às vezes, se acredita que o Tai Chi Chuan é alguma coisa fora, mas na verdade não é, é nada mais que uma meditação em movimento, né? Que meditação em movimento é a maneira mais clássica, é mais fácil para entender, onde tu pode ficar também sentado e tu faz um movimento sem impacto, é uma ginástica bem leve, né? Sem impacto, não vai se machucar de nenhuma forma. Mas deixa que eu te faça uma pergunta, lembrando a preocupação. Eu me lembro que no início eu estava bastante preocupado. A tua preocupação, no meu ver, era bastante psicológica, porque não tinha fundamento. A dor, sim, tinha um pouquinho, mas não sabia se tu era preocupado pela dor ou a preocupação era em geral, referente. Me fale um pouquinho dessa preocupação, vamos ver se vamos ajudar alguém que nos escuta. Essa preocupação, assim, todo mundo, como diz, né, tem preocupação. Então, cada cabeça pensa de uma forma e cada um se preocupa com o cachorro, um com o filho, um com o trabalho, com isso, com aquilo. Então, assim, eu acho que 90% realmente é um psicológico, sabe? Sim. Só que a maneira ali, como a gente estava conversando, a maneira de encontrar, de poder trabalhar a mente, trabalhar o corpo junto, como dizem, é uma meditação, né? Só que em movimento. Então, eu acho que isso foi a virada de chave, sabe? É tu chegar naquele momento, largar a mão de tudo e fazer esse movimento, entrar, imersar ali na atividade e esquecer do resto, sabe? Esse é acho que o ponto-chave ali um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Sim. É a questão de chegar na atividade, ter aquele momento teu, sabe? É aquele Sim. momento que tu esquece do mundo e tu vai trabalhando isso. Sim. Quanto mais tu pratica, mais tu trabalha, mais tu vai soltando as coisas, sabe? Sim. E tendo um pouquinho mais de tranquilidade, consciência de resolver e às vezes pensar no que às vezes é preocupação para ti, às vezes não é tão sério, né? E assim vai. Assim que eu fui. Mas deixa, então, eu te pergunto, referente, então, à prática agora, referente à prática em geral, vamos dizer, quantas vezes tu encontrou dificuldade para fazer a prática, a aula que era, quantas vezes tu sentiu dificuldade? Me fala mesmo do teu sentido, aquela vez lá não conseguia, sei lá, respirar, me fala mesmo das tuas sensações que tu sentiu mesmo. Tem alguns movimentos que é com a cabeça baixa, né? Então, Sim. no início eu sentia, logo de mais cedo, principalmente, eu sentia muita tontura. Cara de 30 anos falando, mas cada um tem, né? O senhor tem alunos de 15, tem alunos de 20, tem alunos de 30, tem alunos de 60, 50, né? Então, eu senti que nesse momento não se enquadrava a idade, né? Acho que eu sentia, quando baixava muita cabeça, atrelado à respiração, a todo o movimento que fazia. Eu tive muita dificuldade em começar esses exercícios, sabe? E a questão lombar também, que querendo ou não, tu pode entrar numa academia, tu pode fazer algum exercício, só que tu faz braço, tu faz perna, tu faz, né, o tronco aqui, mas a lombar, praticamente tu passa batido, tu não faz. Falando disso, a lombar a gente trabalhava muito, não é verdade? Muito, muito. Eu senti muita dificuldade nisso, mas depois a lombar consegui trabalhar bem firmado, estava bem legal. Bem interessante. Esta parte da tua evolução, mais ou menos, em quanto tempo tu acha que tu conseguiu? Eu sei que agora ficou mais ou menos 6 meses, mas mais ou menos, em quanto tempo tu sentiu uma evolução dizendo, agora estou me sentindo bem? 3 meses, agora é tu que deve me dizer. Foi meio como, eu senti já o impacto da meditação, já senti meio que instantâneo, né? Porque eu
já tive assim algumas, já procurei meditar, a meditação tradicional, né? Sim, O que me levou ao Tai Chi Chuan é essa questão do movimento, né? Que eu trabalho muita energia com a mão e sim, os movimentos, eu sinto muita energia nas mãos, assim, né? Para trabalhar, sim, para fazer. sim. Mas Então, é fui mesmo começar a assim, sim. desenvolver e imersar nessa questão da energia com as mãos dos movimentos. Fui sentir diferença com 3 meses. Acho que Eu imaginei mesmo, eu queria mesmo ver de ti e em 3 meses tu conseguiu. É bem interessante. 3 meses são 30, 60, 90, são 90 dias, né? Claro, mas uhum, são justamente 2 vezes por semana, mais ou menos. uhum. E tu fazia uma vez, às vezes tu faltava, tu chegava a semana depois, mas em 3 meses foi o total do tempo que tu precisou. E foi bem interessante, né? Porque tu teve uma Sim, evolução muito boa mesmo, né? É um parabéns mesmo, muito bom. Mas então, continuando na nossa forma, eu me lembro que às vezes tinha algum movimento onde a energia estava se fazendo também esquentar a mão, porque funciona assim, para fazer também um pouquinho eh, explicando um pouquinho de como é que funciona, né? Na verdade, o Tai Chi Chuan trabalha do pé, passa pelo quadril, passa pelo corpo e vai nas mãos, porque a energia interna circula e vai fazer de maneira que as mãos vai em movimento e vai a energia até a extremidade da mão. Quando que tu sente calor na mão, quer dizer que a energia está circulando. Eu me lembro que às vezes tu me falava, estou sentindo calor nas mãos, não é verdade? uhum, exato. A gente, partindo do princípio, né, que temos os chakras ali alinhados, Claro, claro. acho que muitas e muitas atitudes, muita falta de exercício mesmo e muita coisa na vida a gente acaba que bloqueia, né? Acho que tem esses bloqueios, né? Então, acho que essa atividade para mim essa meditação para mim foi fantástica, de alinhamento Fantástico. de chakra, de passar, como tu disse, começar a energia lá no pé e sentir nas mãos. Quando chegou nas mãos acho que é o ponto final, né? Então tu Sim, já conseguiu trabalhar toda a energia do corpo, né? sim, Fazendo. sim, sim, sim. Para mim foi um grande exemplo, porque normalmente quem faz Tai Chi Chuan normalmente tem acima de 50 anos. 50 ou mais. 60, 70, às vezes 75, como que tem alguma aluna que faz uma atividade online, que continua fazendo, é uma das mais antigas, tem 6 anos já de prática comigo. Então, os alunos, em geral, são acima dos 50, em geral. Porém, tu é um exemplo bem diferente, porque tem pouco mais de 30 anos, 30, não me lembro mais, 32, 35 anos. Então, com 35 anos, tu era um exemplo para mim fantástico, porque uma pessoa jovem, com um físico bom, não nem gordo, nem magro, nesse sentido, bem tranquilo, mas que procurava ter uma tranquilidade interna. Isso para mim foi um grande desafio. Por quê? Porque tu não tinha, vamos dizer assim, o que tem as pessoas acima dos 50. Que tem dores de Uhum. vários tipos, tem menopausa, andropausa e outras coisas. Sim. Então, tu era um desafio interessante. Eu vi que quanto mais tu entrava na meditação, quanto mais tu gostava. E isso eu não teria imaginado que a meditação era assim uma sensibilidade interessante para ti. Eu vi, por Uhum. exemplo, que a meditação se mudou completamente. E essa parte Eu da entrei. meditação, eu gostaria de fazer essa pergunta. A meditação, como é que foi o teu, vamos dizer, a tua aproximação na meditação? Conta antes de chegar no Tai Chi Chuan, depois, claramente, quando tu começou comigo. Vamos fazer uma historinha referente à tua parte de meditação. Sim, eu entrei, na verdade, de primeiro momento assim, eu entrei com a ideia do movimento, né? Tai Chi Chuan é um movimento, é aquela trabalho de energia, mas em movimento. Com o decorrer do tempo ali, dos meses, eu acabei percebendo que a parte da meditação me satisfazia, trabalhava internamente muito mais que o próprio movimento, né? Que cada um tem suas particularidades, né? Tá? Um é mais que precisa soltar tensão, precisa bater, precisa
dar aquela carga explosiva física mesmo, né, Sim. para soltar. Sim. E outros têm uma necessidade mais da questão da mente mesmo, né? De conseguir meditar, tranquilizar a cabeça, tranquilizar a mente. E eu entrei nessa questão do movimento, né? De fazer o movimento da Sichuan, aquela coisa de arte marcial, e no final acabou sendo mais benéfico, vamos dizer assim, a questão da meditação em movimento, né? Eu passaria uma aula inteira só na parte da meditação em movimento, ou meditação parada. Sim, tem várias partes, né? A forma, na verdade, pega uma parte sentada, uma parte em pé. Mas sentado em pé não é sempre igual, elas são diferenciadas. E depois, quando tu trabalha de uma certa forma, tu vai diretamente em um certo tipo de movimento referente à respiração. Ou tu vai em um certo tipo de movimento leve referente a esfregar a raiva, ou trabalhar a preocupação, ou trabalhar a tristeza, ou movimentar uma forma referente mais alinhar a cabeça, ou fazer que trabalhe mais a parte do quadril. E vai. Mas o que eu vi, que me ficou impressão, porque eu pensava que tu não fosse assim, a sensibilidade da meditação foi bem interessante. Eu gostei muito da tua parte de meditação. Também me lembro, eu tinha também uma aluna de 13 anos, 14 anos, mais ou menos, que ela gostava muito mais da meditação do que do movimento. Era uma coisa também estranha, uma coisa esquisita, né? Mas então... Eu comecei com essa questão do movimento, mas no final das contas prevaleceu mais a questão da meditação mesmo do que o próprio movimento em si, né? Mas uma pergunta que eu não me lembro se eu já te fiz, tu já tinha experimentado meditar antes de fazer Tai Chi Chuan? Tu já tinha meditado em alguma forma, sentado, em pé, alguma coisa, ou nunca tu tinha meditado antes de fazer essa prática? Já vinha aí uns 2, 3 anos já essa meditação sentada, né? Tradicional, que todo mundo faz. Tradicional, sim, é budista. Mas é tradicional. E tendo essa falta da questão física mesmo ali, eu procurei o movimento em si, né? Que surgiu o Tai Chi Chuan para mim. Então, eu já vinha tempo querendo conhecer, ver como que eram as aulas e tudo mais, né? E quando comecei a treinar aqui, a gente começou as aulas, foi bem o que eu esperava, a questão do movimento, mas como a gente estava falando, eu descobri essa parte da meditação junto. Até não sabia que tinha, na cabeça era só movimento, aqueles movimentos né, ali marciais, mas não tinha essa noção da meditação ainda. Sim. Foi uma descoberta então a tua, me parece, uma descoberta positiva, né? Mas então, se tu tivesse um conselho para uma pessoa, que tu falou, alguém me perguntava o que tu estava aprontando, etc. Se tu tivesse um conselho para dar para uma pessoa, o que tu falaria agora? Porque não sou eu que vou dizer, vou deixar que tu fale mesmo, dizendo, não, vou dar um conselho para ti. O que tu falaria? Dá um conselho aí, ó, tá o Eloy assistindo aí, dá um conselho. Busca o Tai Chi Chuan aí, Eloy, vamos fazer um movimento, do Van Damme. A gente estava falando antes, né? O Tai Chi Chuan, o que é isso aí? O que estão falando? O que é isso? Sim. É o filmezinho do Van Damme lá, que subia nas montanhas, fazia os movimentos lá, né? Só que não tinha noção da meditação junto. Mas faz para a cabeça, para a mente, para o corpo, a linha mesmo. Para mim foi muito bom. Foi muito bom. Não, então, tu vê que a integração da mente, do corpo e das emoções fez de maneira que tu resolveu bastante bem a parte da preocupação, da tensão do corpo em geral. E, além de resolver isso aqui, tu encontrou um benefício, que tu te sentiu mais leve, eu acredito, né? Mais tranquilo. E essa parte é a última parte, na verdade, da nossa conversa. O teu benefício, tu sentiu aonde? Tu sentiu na respiração, no caminhar? Explica mais. Vamos ver se vamos entrar um pouquinho mais em profundidade. O maior benefício ainda foi a questão propriamente da respiração, mas tu no desenvolver, vamos dizer, no resolver problemas cotidianos do dia a dia, sabe? Essa respiração, ela treinada toda semana nas aulas, te tranquiliza. Chegam aquelas pessoas que às vezes falam da boca para fora e chegam e falam besteira, às vezes falam
A palavra que sai não volta. Então, acho que chega um momento que tu pensa 1000 vezes antes de falar, tu tem a tranquilidade, a serenidade de parar, pensar no que tu tá fazendo, que tu tá agindo, sabe? Eu acho que isso aguçou muito mais a atividade, deu muito mais essa consciência, sabe? Sim. Então é interessante essa parte, porque tu falou mesmo uma coisa que eu faço sempre, a promoção, o dia a dia. Tu falou, olha, eu resolvi bastante o dia a dia para enfrentar os problemas de cada momento, de cada dia, né? Eu gostei muito da tua resposta, porque vai mesmo lá onde normalmente se faz. Onde é que tu sente ansiedade? Tu sente ansiedade diariamente, quando que tu trabalha, quando que tu enfrenta os teus problemas, quando que tu conversa com as pessoas, quando que tu enfrenta um trabalho. Então, mas se tu tem um tipo de solução que é uma prática que vai pegar a mente, o corpo, as emoções, e te permite de ter esta parte que melhora a tua respiração, melhora a tua atitude também, melhora o teu foco, a tua concentração. O que tem melhor? Isso é uma parte bem interessante, que sentindo de ti me deu bastante tranquilidade, referente ao trabalho em si mesmo. Muito bom. Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que esse conjunto, ele acaba que em pouco tempo tu leva para a vida, sabe? Tu acaba que nesse meio tempo, para mim, foi um conjunto extraordinário. Assim, eu não tinha noção do que era, quer dizer, uma noção achava que tinha, mas quando comecei, abriu a mente muito, viu? E eu trouxe para o dia a dia, porque realmente me ajudou muito. Me ajudou muito bem, foi muito bom. Ótimo. Mas falando de outras atividades de ginástica, tu estava fazendo outras coisas? Tu fazia um pouquinho de academia, me parece, sim? Isso, a princípio ainda eu mantinha academia, né? Sim. A gente mantinha um treino ali de fortalecimento muscular mesmo. E nessa visão só peso e puxar muito, eu senti esse chamado, essa parte mais do movimento e meditação, do arte marcial, e aí atrelou tudo, né? A questão da respiração, a questão da meditação, a questão do movimento, da carga. Tem momentos que tu chega estressado no dia, né? Exato, é interessante, sabia que os melhores, os campeões de outra atividade, por exemplo, que pode ser de boxe, de judô, de karatê, são todos que fizeram um curso de Tai Chi Chuan, de meditação pura mesmo, para fazer maneira de ter a mente vazia, a mente mais limpa, para enfrentar o tipo de atitude no seu trabalho, que pode ser judô, boxe. Imagina um boxeador que vai meditar, claramente vai fortalecer a energia interna, fazendo um tipo de atividade como que pode ser o Tai Chi Chuan puro, né? Porque o Tai Chi Chuan é uma arte marcial interna, e permite a circulação da energia interna, que faz de maneira que tu te sente melhor. Então, quando tu vê um mestre de judô, que tem também mestre de Tai Chi Chuan, vai dizer, bom, tem alguma coisa que funciona, né? Tem alguma coisa que é verdadeiro, né? É por isso que eu quis fazer essa conversa. Essa questão de mover a energia no corpo inteiro, assim, né? Como a gente trabalha dos pés até as mãos ali, de pôr as mãos em energia, como comentei muitas vezes, né? Que sinto a energia nas mãos, né? Isso eu não imaginava que tinha todo esse movimento e sentir essa energia trabalhar, né? Isso que entra a questão de a gente estar falando dos chakras ali, de alinhamento e tudo mais. Porque a medicina chinesa, a filosofia chinesa tem a divisão do corpo em três, que são o dantia inferior, o mediano e o superior, em três. Mas, na verdade, é a mesma coisa do chakra, que são 7. A chakra, claro, é uma forma indiana, mas é uma divisão, na verdade, sempre dos pontos mais importantes do corpo, né? Que é bem interessante essa parte. Não é que são coisas diferentes no sentido de errado. Todas as coisas são certas. Trabalham sempre a saúde do ser humano. Trabalha sempre o bem-estar do ser humano. Uma forma, a indiana trabalha com chakra, outra forma, na China, os chineses trabalharam, inventaram há milhares de anos atrás a forma
do Tai Chi Chuan, porque o Tai Chi Chuan era uma arte marcial para se defender e atacar, mas depois voltou a ser somente uma meditação em movimento, onde todos podem fazer, de qualquer idade, vai se beneficiar com o que a gente está falando. Um dos pontos que eu queria falar para ti também, professor, que eu não comentei antes ali, em geral, se eu pudesse dar um conselho, é a questão do tirar, porque assim, todo mundo tem, às vezes, né, é família, é filhos, é todo o teu cotidiano, teu dia a dia, às vezes tu fica cheio de pessoas na volta, tu não tem tempo para ti, né? Tanta loucura, tanta correria, às vezes tu não tira um tempo para ti. E fazer o Tai Chi Chuan, para mim, eu tirava aquele tempo, né, separado, tranquilo, no ambiente tranquilo, conseguia trabalhar toda a secção da meditação em movimento, energia. Então, isso ajuda muito, viu? No teu dia a dia, sabe? Uma das coisas que mais me ajudou a dar energia para enfrentar as coisas do dia a dia e para frente é isso. Tirar esse tempo para você, para poder realizar essas atividades, sabe? Isso é uma grande dádiva que tu falou. Te dar esse presente de procurar um tempinho para ti. É uma grande dádiva que tu falou. Que as pessoas, infelizmente, não aceitam, não vai atrás, vamos deixar para um segundo momento, vamos ver, vai procrastinar sempre, vamos ver, vamos fazer mais adiante. Essa parte vamos fazer mais adiante, depois vai chegar que é tarde demais, como que aconteceu, às vezes, sinto dor e devo me movimentar para uma coisa mais radical. Às vezes, tem pessoa que chega, eu me lembro de uma senhora que chegou para fazer Tai Chi Chuan, e ela tinha dificuldade, tinha dores nos tendões, que há bastante tempo ela sentia, puxa os tendões e eu não conseguia movimentar bem. E quando eu tentei... olha que não precisa ter idade, viu? Eu com 35 anos já sinto dor no tendão. Todo mundo tem dor nos tendões. Não, na verdade, o Tai Chi Chuan trabalha bem os tendões, isso é verdadeiro, né? Pois é, mas essa senhora tinha dores no tendão e não conseguia fazer nenhum movimento. E, depois do que começamos a falar do movimento do centro, que a gente lembra, é um desafio bastante grande. O movimento do centro, um desafio importante. Vamos lá, ela parou, não quis mais. Parou mesmo já, não vou fazer porque não quero fazer. Então lá eu disse uma coisa bem clara, disse, olha, se tu não quer fazer, na verdade é uma oportunidade que tu perde, né? Por quê? Porque aqui tu tem a possibilidade, porque ela conhecia também o Tai Chi Chuan, não era uma pessoa que não conhecia, ela sentia dor, o problema dele era a dor mesmo, né? Tu tem a possibilidade de vencer esse momento, porque tu já conhece o Tai Chi Chuan. Então ela lentamente conseguiu se beneficiar do momento, mas foi um desafio tanto, porque a dor chegou a um ponto limite, né? Ultrapassou o limite. Quando ultrapassa o limite, o que tu vai fazer? Tu não sabe mais, tu sente dor, tu vai parar, não vai fazer mais nada, tu fica paralisado. Eu digo sempre, não deixa ficar paralisado o teu corpo, não é verdade? Exatamente. Chega um certo momento, se tu parar, para a vida, viu? Tu tem que manter o corpo em movimento, manter uma atividade física, alguma atividade da mente mesmo, que, no caso aqui é os dois, né? Sim. Então, acho muito importante isso. Chega um momento que a idade te cobra, tu não pode parar porque a idade cobra. Sim. Mas que todo mundo deveria fazer sempre, né? Sempre manter uma atividade física, mental ali, alguma coisa que vai te ajudar, né? Sim. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo, tu falou de ti, eu falo de mim, eu tenho 55 anos, esse ano faço 56, eu tenho no corpo também 2 acidentes, tenho um ombro que desloquei, tenho uma costela que se trincaram, etc. Tenho alguma coisa para contar. Porém, devo ser sincero, nessa idade me sinto bem melhor do que quando eu tinha 40. Por quê? Porque a minha energia deixa sempre em movimento. Claro, eu faço um pouquinho por dia. Não estou dizendo faço um pouquinho por dia, que não é difícil. Um pouquinho por dia é um pouquinho de liberdade que tu vai ter a dádiva de decidir. Não, faço para mim um pouquinho. Faço aquele 15 minutos. Faço um pouquinho. Uma vez que tu aprende, tu faz. Porém, é uma coisa bem clara. 35 anos, 20 anos mais tarde, quer dizer, depois eu tenho 55, a pessoa fica bem, mas precisa ter um pouquinho de disciplina. Disciplina é uma palavra
importante, que precisa ter essa dádiva, né, para procurar, né? Eu acredito que tu concorda comigo, né? Exato. Disciplina, consistência e não procrastinar. É não Acho que se tu tem procrastinar. consistência, se tu mantém fazendo alguma atividade, seja ela qual for, durante um bom tempo, ou se mantém fazendo sempre, tu vai ter ótimos resultados. Exatamente. Esse é Eu o já te ponto, contei. Sim, desculpa. Pode falar, desculpa. Não, eu acho que só para finalizar, esse é o ponto mesmo. Sim. Ter essa consistência e ter essa disciplina, né, de manter alguma coisa. Sim. Por exemplo, não sei se tu já passou por um acidente de uma certa gravidade. Acredito que não. Tu teve algum acidente, me lembro, mas não um acidente grave. Eu, infelizmente, passei por esse acidente onde o corpo ficou bastante lesionado, né? Trinquei uma costela e o ombro ficou bastante lesionado, porque, na verdade, desloquei o ombro mesmo, né? Fiquei 3 meses com esse problema. Se não tivesse tido o Tai Chi Chuan, eu acho que seria muito mais difícil para sair de um problema assim, porque o Tai Chi Chuan trabalha de dentro para fora, ele vai encontrar os problemas e vai melhorar. Então, isso é uma coisa bem importante. Não esperar que um acidente que vai, vamos dizer assim, lesionar demais, né? Vai começar a prevenir antes, fazendo um pouquinho de atividade desse tipo, porque se acontecer um problema, tu vai enfrentar de maneira mais fácil, né? Exatamente. Acho que a mensagem final é essa mesmo, né? É tu não esperar estar mal, com dor ou precisando fazer alguma coisa para estar com o corpo melhor, com a mente melhor. Eu acho que o fator é esse. Quando tu tá bem, ter essa consistência, fazer alguma atividade, manter e te vai melhor sempre, né? Na vida. Eu sempre, né? Meu pai dizia sempre uma coisa. Meu pai dizia assim: tu é um pouquinho coração, não de mim, claro, de todo mundo, né? Seria o ser humano, né? Dizia, nós somos assim, um pouquinho cabeça, um pouquinho coração e um pouquinho barriga. Dizia, um pouquinho barriga. Eu disse, mas por que barriga? Porque é lá que tu vai ter a força de fazer as coisas. Agora que tu sente fome. Mas isso é uma brincadeira. Parece uma brincadeira, mas é verdade, porque a conexão é sempre entre a cabeça, o coração e a parte mais embaixo, 3 dedos abaixo do umbigo, né, o nosso centro do corpo. Essa conexão faz de maneira que nós se junta mesmo a vontade de ser sempre melhor. Então, nós estamos falando sempre do bem-estar, estamos falando sempre da saúde, e a saúde não é uma coisa que tu compra, a saúde é um valor que não tem preço, não é verdade? Exatamente. E não tem idade, né? Não importa a idade, se é novo, é mais velho, tem que manter, viu? Tem que manter a atividade. Por exemplo, eu nunca vou cansar de falar da minha aluna mais idosa, que tem 75 anos, que de vez em quando, cada semana, a gente conversa, ela continua fazendo exercício comigo, e é um exemplo para mim. Eu espero ter a possibilidade de conversar com ela mais adiante em uma live, porque é um exemplo fantástico, porque quando tu tem 50, tudo bem, eu tenho 35, tudo bem, mas 75 anos e ainda está lá fazendo ginástica, fazendo um movimento leve, e dizendo que a vida é boa, é um exemplo mesmo de grande sabedoria, não é verdade? E é o que nós conversamos ali, não parar, né? Eu acho que tem uma idade, a idade te força, né? 30 anos é legal, 35 tu já vai sentindo, 50 ali já tá, tem que manter uma atividade obrigatoriamente, agora 75 ela conseguir manter já é uma dádiva. É uma dádiva. Não, eu acho certo. Muito bem, estamos finalizando a nossa grande conversa, foi muito bom, mas então vamos finalizando. O que tu, vamos dizer, as últimas teu pensamento, aquilo que tu sente dentro, expressa as tuas sensações, as tuas emoções, melhor que tu pode, o que tu quer dizer sem problema, Thiago. Eu estou bem feliz que tu possa dizer o que tu pensa mesmo. Eu acho que a mensagem final fica aquela lá, você tirar, todo mundo tem dificuldades, tem um dia a dia corrido, né? Tem muitas atividades, muita coisa para fazer.
Mas tu tirar esse tempo para você fazer um exercício, no caso, meditação em movimento, que é o Tai Chi Chuan, ter esse tempo para você, que somos seres únicos também, né? Somos seres individuais. Nós somos o todo, mas somos individuais. Então, acho que esse momento que tu tira para você fazer uma atividade, uma meditação, uma respiração, sentindo o benefício no corpo e na mente, na cabeça, te fortalece, eu acho, para o teu dia a dia, te fortalece para a vida, tu vai com mais gás, com mais força, com mais serenidade, né? É muito importante isso. É verdade, eu me lembro, essas palavras são muito sabedoria. Eu me lembro, semana passada, eu conversei em uma live com o meu querido amigo Eduardo, que tem 64 anos, né? Então, ele é um grande exemplo de sabedoria pela parte de meditação, porque tem uma experiência de meditação muito grande. Eu senti a mesma firmeza que tu falou agora. Se tu não dedica um pouquinho de tempo para ti, tu está deixando a tua vida levar uma parte que não é boa. Então, dedica um pouquinho de tempo para ti, que vai ser sempre melhor. Tu vai te sentir sempre melhor. Isso é uma grande dádiva. Não precisa ter 64 anos. Tu já que tem 35, tu já sabe. Não precisa ser mais velho. Não precisa ser mais velho. Muito bem, muito bem. Muito bom, Thiago. Eu te agradeço de coração mesmo. Foi muito bom te ter aqui nessa nossa livezinha para falar da preocupação, para falar da tensão muscular, para falar do método mesmo de mente, mente, vamos dizer assim, corpo, as emoções e movimento em relação, né, em equilíbrio, como nós chamamos, para fazer de maneira que cada momento seja sempre melhor, seja sempre mais uma saúde, né? Vamos aliviar a nossa ansiedade para ter um dia mais focado, mais de concentração. Eu vou te agradecer de coração, te desejo uma boa semana. E vamos lá, né? Vamos ficar em contato para sempre ficar melhor com o nosso corpo, com nossa mente e com nossas emoções, certo? Obrigado, professor. Hoje tem essa facilidade da internet, né? A gente, bons profissionais, bons professores, pode atingir alunos de todos os lugares, então depois deixar o contato também no Instagram ali, para quem quiser te contatar e fazer essas aulas online, né? E tirar esse tempo. Eu tenho aluno também dos Estados Unidos, tem um brasileiro que mora nos Estados Unidos que continua fazendo o Tai Chi Chuan online, continua fazendo algum tipo de prática comigo. Isso é uma grande dádiva também para nós profissionais que trabalhamos nesta forma. Muito bom. Muito bem. Muito grato, como é que se faz assim, é verdade, né? O nosso sinal mesmo. Nos vemos na próxima, como você diz. E te desejo novamente uma boa semana e te agradeço novamente. Um abraço grande. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.